Fala, comunidade tatuística do meu Brasil, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Nós vamos agora para mais um vídeo daquela nossa série entrevistando pessoas importantes nesse universo da tatuagem, essa profissão maravilhosa que eu escolhi e também você provavelmente escolheu seguir para a sua vida. A entrevista de hoje é com a Luana, ela que gerencia o estúdio Prudente Tattoo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É um estúdio enorme com vários tatuadores residentes e a gente vai bater um papo aí sobre como gerenciar, administrar, delegar funções ou não de um estúdio. E se você tem ou está pensando em abrir um estúdio seu e quer fazer tudo certinho, fica ligado aí nas dicas dessa pessoa que é fera e que com certeza já passou por muitas dificuldades que você não precisa passar assistindo aí o nosso vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve, ativa esse sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos, porque eu estou preparando só conteúdo top para vocês. No final do vídeo, deixa aí um comentário dizendo o que você achou interessante nessa entrevista e eu espero que vocês gostem do conteúdo. Agora bora pro vídeo. O meu nome é Luana França, eu sou gerente, dona e proprietária do Prudente Tattoo. Com o meu esposo Douglas Prudente, que é tatuador. Foi ele que iniciou, né, na tatuagem e na sequência eu fazia a faculdade. Quando eu me formei, ao invés de seguir para minha formação, eu entrei para trabalhar junto no estúdio, que é aqui em Porto Alegre. De estúdio, estamos fazendo 5 anos em fevereiro deste ano que vem, de muito trabalho e de tatuagem, de envolvimento assim com a tatuagem, eu estou desde que o Douglas decidiu tatuar, desde a decisão, né? Então são 8 anos, eu acho, envolvida com tatuagem. A sua faculdade era de quê? Estética e cosmética. Ah, nada a ver com administração, com coisa Não, assim? mas eu vinha desde o início de trabalho, eu comecei a trabalhar com 16 anos, oficialmente, mas desde 18 anos trabalhando dentro de empresas, vendas, administração. Massa. E sou técnica em logística também, então tudo isso favoreceu para, quando ele decidiu abrir o estúdio, ter uma visão de empresa e não de uma coisa meio... largada. É. Você trouxe então muita bagagem das suas outras experiências profissionais para o estúdio? Como que foi? Eu acho Você acha que isso te ajudou? que é indispensável, porque independente do trabalho que você faça, que esteja envolvido com arte ou qualquer outra coisa que por anos na sociedade pode ter sido considerado algo informal, nunca será informal. Você tem que ter, no Brasil, por exemplo, você tem que ter um CNPJ, você tem que pagar seus impostos, você tem que ter uma empresa de contabilidade que faça isso de forma correta, você tem que ter valores, visão, isso deve ser incorporado para todas as pessoas que trabalham contigo. Então, se nada disso for de fato feito desde o início, muito difícil que você consiga elevar essa empresa. E aí, por empresa, eu digo estúdio de tatuagem, porque é uma empresa. Eu sempre falo assim, ó, que tatuagem não é maloqueiragem, né? Já foi um dia, talvez, aos olhos de outras pessoas, mas é uma coisa séria. A gente trabalha com a pele de outra pessoa e a responsabilidade é muito grande. Então, não só essa parte, ela tem que ser vista, assim como a parte estratégica de negócio, a responsabilidade como empresa, a responsabilidade como pessoa dentro da sociedade que está carregando uma tatuagem, porque nós não passamos batidos, entendeu? Então, a gente já chama atenção por natureza. Eu vou dizer assim, hoje eu não sinto tanto isso, porque já tô acostumada a ver pessoas com tatuagem e tal, então no dia a dia, assim, é uma coisa que não chama atenção. Mas às vezes, dependendo da situação, eu me dou conta que as pessoas não se percebem. Dependendo do ambiente que tu tá, todo mundo fica olhando aquela pessoa tatuada. Exato. Então, se você tem tatuagem, você tem um compromisso de ser uma pessoa adequada na sociedade, nas suas ações, né? Nossa, eu nunca tinha escutado ninguém falar nada parecido. É o que eu falo sempre e eu falo quando a pessoa entra no estúdio. Antes você era um tatuador, agora você é um tatuador do Prudente Tattoo. Não é mais só você fazendo as suas coisas, é você fazendo as suas coisas com o nosso nome junto. E isso parte tanto, eu falo sempre que é um compromisso do tatuador para com o estúdio e do estúdio para com o tatuador. Então a gente leva muito a sério todas as nossas atitudes na vida pessoal, porque sabe que isso também impacta na vida profissional e porque a gente, né, tem que fazer o máximo para desmistificar essa questão do preconceito com a tatuagem. E aí eu acho ótimo quando uma pessoa te olha e tem uma coisa assim, tipo, às vezes um baque, às vezes até um preconceito, e aí tu vai lá e trata ela bem. Show. E daí ela olha assim,
né? Ah, que da hora isso. Me fez lembrar, eu tive 7 anos de experiência profissional como fotógrafo de casamentos, e eu comecei trabalhando num estúdio lá em Minas Gerais, que eles fotografavam casamentos assim, que saíam em coluna social, que saíam na revista, jogadores de futebol, casamentos que o pessoal investia milhões assim para casar, né? Eles fotografavam e eu entrei nessa empresa. E no meu primeiro ano de fotografia, eu queria ser o primeiro fotógrafo, queria ser o fotógrafo principal para fotografar o casamento. E eles falaram assim, olha, não é, a tua foto tá boa e tal, não sei o quê, mas a gente entende que nós levamos, eles falaram na época, né, 8 anos para construir a reputação do nosso estúdio. E leva apenas um evento para tu destruir essa reputação que levou 8 anos para ser construída. Às vezes é uma gíria que tu fala, às vezes tu tá ali de boa curtindo a festa, é um docinho que tu pega na mesa dos noivos e alguém já te olha meio assim e tal. Querendo ou não, esse pessoal de alto luxo e tal, não sei o que lá, vai te ver como um empregado, né? Tu não pode estar ali tão à vontade, enfim. Eles falaram isso, eu achei bem interessante, porque qualquer coisinha ali na minha postura, e por isso que eu estava lá como assistente, depois eu passei a ser segundo fotógrafo, eles não me deixaram ser primeiro fotógrafo, depois de alguns anos eu quis sair do estúdio e ter a minha própria empresa, mas eles falaram algo bem parecido com isso que tu está falando, eu achei bem interessante, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso na tatuagem. Muito legal essa visão. Eu acho que é uma visão a longo prazo, de responsabilidade, de honestidade, de respeito, não só pelas pessoas, mas também pela tatuagem, né, de forma geral. Que massa, muito legal. E aí, no começo da tua resposta, tu até falou assim, de fazer tudo certinho, declarar imposto, não sei o quê. E para começar um estúdio, vocês já começaram tendo que lidar com todas as burocracias? Você já tinha essa noção de tudo de burocracia, de coisas legais que tu precisava ter, não só para um negócio, mas para um negócio que era um estúdio de tatuagem, tipo coleta de lixo, coisas que tem a ver só com tatuagem, não com outras empresas, assim, né? Ou essas coisas tu foi aprendendo ao longo da caminhada, e também se tu, na tua resposta, puder pincelar um pouco, já bateu fiscalização, já olharam alguma coisa? Conta um pouco. Sim. Como que foi. Pra ser sincera, assim, quando a gente começou, eu não sabia o que a gente tava fazendo. Tipo, eu só fui, eu sabia o que eu não podia fazer, né? O que eu já sabia que não era uma coisa que nos representava, que eu não queria que nos representasse como empresa. E aí esses pontos, assim, que são bem específicos de estúdio de tatuagem, que tem que fazer o alvará de saúde, que tu tem que ter o alvará dos bombeiros, que tu tem que ter o alvará da prefeitura, que tu tem que contratar uma empresa de coleta de lixo. Eu já sabia dessas coisas porque o Douglas já tinha trabalhado dentro de estúdio, então estava ligado nisso. Mas isso até foram pontos assim que foram fáceis, mas foram coisas que, por exemplo, a prefeitura, essas coisas assim, eu tive um pouco mais de dificuldade para fazer, porque eu não sabia como fazer, e eles pedem muita coisa, assim, de papel. Hoje eu já vejo isso como uma coisa prática, e hoje também a gente tem um escritório de contabilidade que faz todo esse serviço. Mas no primeiro ano eu fiz por conta própria. Legal. Então, quando eu tive que imprimir listas e listas lá, porque tu tem que mandar uma lista das tintas, e aí tu tem que imprimir lá a composição de todas, que é uma coisa arada, assim, sabe? Aquele tipo de coisa que tu... Ai, meu Deus, tem que fazer aquilo. E aí, mas é só a primeira vez, depois que tu aprende como fazer, é mais fácil. E sim, a fiscalização, quando tu entrega o alvará, quando tu envia a documentação de alvará, ela automaticamente já vem visitar o teu espaço. E como a gente sempre se preocupou em ter tudo no fio do bigode, literalmente, fio do bigode eu acho que não é uma boa expressão, né? Não sei o que significa. Fio do bigode é relacionado à confiança. Quando tu vai fechar um contrato, antigamente, os caras arrancavam o fio do bigode, dava pro outro, apertava a mão. Na época que a assinatura não valia, mas a palavra valia muito. Questão de confiança. Então talvez não tenha certeza exatamente. Mas deu pra entender, Mas tipo assim, como a gente desde o início sempre fez tudo certinho, então é muito tranquilo. Aí quando vem, eles falam assim, de repente vamos melhorar tal coisa, vamos botar de tal jeito. Pai, pendura esse negócio aqui, ali não tá bom. Coisas que não são exigências, mas que vocês querem deixar o espaço mais à cara de vocês e oferecer o melhor pros clientes e tal. Legal. Vocês têm uma equipe aqui de tatuadores residentes, né? E o que vocês visam quando alguém entra em contato e pergunta se tem espaço para residente e tal? O que vocês procuram num tatuador para ser residente? Se é
uma variedade de estética no trabalho, ou se é um compromisso com o trabalho de chegar pontual, ou se é um misto de várias coisas. O que vocês buscam num artista para integrar a equipe do Prudente Tattoo? A nossa preocupação sempre foi manter um time que fosse sólido. Então, a gente queria ter certeza absoluta quando uma pessoa entrasse para que ela ficasse o maior tempo possível com a gente, para que a gente evitasse rotatividades. Porque é bom tu chegar num lugar e tu conhecer as pessoas, né? Eu gosto de ir, sei lá, cortar o cabelo e aí eu sei a pessoa que faz a unha, eu sei a pessoa que corta o cabelo. Aquilo te passa mais conforto. Então a gente sempre pensou que a nossa equipe deveria ser assim, né? Que as pessoas que estivessem ficassem o maior tempo possível, que a gente pudesse ter um bom relacionamento. Então basicamente de início eu diria que é uma conectividade com a pessoa. E eu sempre falo assim, ó, independente do trabalho. Porque se o teu trabalho é ruim, e eu tô dizendo assim, ruim no sentido, precisa melhorar... Esteticamente não atingiu um nível assim... Não existe. É muito mais difícil tu não evoluir do que tu evoluir. Porque pra não evoluir, tu tem que fazer um esforço tão grande. Porque pra evoluir, basta tu tatuar. E estudar, e desenhar, e pintar, e estar interessado. Então, assim, eu sempre falo assim, o trabalho o que já é natural para alguém que trabalha com o que gosta, né? Alguém que gosta do que faz vai procurar estudar, repetir, treinar, praticar. O trabalho em si não é o ponto principal. A pessoa sempre vai melhorar. E é porque a gente também está sempre melhorando, né? Se tu perguntar hoje para qualquer um dos nossos tatuadores, vão dizer que não é o suficiente o que eles estão fazendo. Eles querem ser melhores. Claro. Então, eu vejo isso como, tipo assim, não é o ponto final onde tu tá quando a gente olha um feed, por exemplo. Ter o trabalho perfeito ou ter anos de experiência não é o principal fator para vocês? Não. Basicamente é uma conectividade, como a pessoa é, se ela vai se relacionar bem com a equipe, se ela vai se relacionar bem com o cliente, se ela é uma pessoa boa na sociedade. Eu sempre falei isso as pessoas às vezes perguntam e tal, e é o ponto principal. E daí depois disso a gente vai ver se, por exemplo, a gente tem uma demanda para aquele estilo, se aquela pessoa, eu tenho espaço para ela ou não, se eu vou poder, como estúdio, também ofertar clientes para ela, porque a gente também tem esse comprometimento, e se ela também está disposta a comprar a nossa ideia, que é trabalhar com excelência. Que visão legal que vocês têm, isso é muito bacana, porque quando tu tá praticamente acreditando no potencial de uma pessoa, algo que ainda não existe, né? Eu imagino que o tatuador se sinta muito valorizado a ponto de, quando eu não era ninguém, os caras acreditaram em mim, não sei o que lá. Isso faz com que eles fiquem, com que tenha menos rotatividade, como tu falou no começo. E além do conforto, tal, isso passa para o cliente também uma confiança, uma credibilidade, né? Isso é muito legal, muito bacana. Eu dou 100% de credibilidade e de confiança para as pessoas e sempre espero o melhor delas. Então, tipo assim, não importa que a pessoa tenha dificuldade de tal coisa, ela pode melhorar. E eu vejo o meu trabalho dentro do estúdio como muito focado em desenvolver a pessoa como artista, como pessoa. E embora você pense, eu não sou tatuadora, mas eu tenho 8 anos de experiência. Eu sempre falo assim que eu tenho um estágio de tatuagem que muita gente não tem. Então, claro. eu vejo tanto o lado prático como o lado teórico disso tudo, sabe? Então, eu acho que de alguma forma favorece. Que legal. Você já teve aqui algum problema de gerenciamento de equipe? Tipo, o tatuador que agenda, esquece que agendou, o cliente chega, o tatuador não vem, ou o tatuador que é um pouco grosseiro com o cliente, alguma coisa assim. Tu já teve que chamar um tatuador no cantinho e falar, isso que tu faz não tem a ver com a política da empresa, o que a gente acredita, o que a gente quer oferecer e tal? Já sim. Eu sempre vejo assim, que nem, por exemplo, essa questão do cliente chegar e esperar e tal, por exemplo, eu vejo que depende muito do tipo de trabalho que tu faz e como isso é conduzido. Claro. E como o combinado não sai caro, né? Desde que a pessoa saiba que isso vai acontecer, e daí aí que entra a questão, ela sabia que isso estaria acordado? Exatamente, né? Pois é. Aí assim, por exemplo, o Douglas trabalha dessa forma, o cliente já é informado que ele vai chegar, que no período da manhã eles vão conversar, que ele vai fazer a arte,
que meio-dia eles vão parar pra almoçar, nisso o decalque já vai estar colado e depois à tarde vai iniciar a tatuagem. Sim. Isso é um pré-acordo. Sim. Então o cliente já vem esperando isso. Mas... eu também, já aconteceu. E aí que tá a questão, né? Demorou algum tempo, assim, pra gente parar de se cobrar, de ser tão rígido com nós mesmos e ver que... Uma coisa assim, eu trabalhei, fazer um adendo, né? Eu trabalhei numa empresa e aí isso de menor aprendiz. E a minha chefe, eu não trabalhava ao lado dela, eu trabalhava em outro setor, mas ela era responsável por mim. E aí um dia eu fiz um negócio errado lá e eu emiti notas fiscais com a data do dia anterior. E aí o meu colega, quando viu, eu não vi, eu cheguei no outro dia e, tipo assim, era uma coisa que tu tinha que mudar ali no sistema, ele não era automático. E aí, aquele dia passou batido, era final de tarde, eu emiti as notas pro outro dia, e aí foi entregue e tal, não sei o que, e meu colega viu, ele foi lá, em vez de ele falar pra mim, ele foi lá e falou pra ela assim, ô fulana, Mônica, ele sabe, ele não vai ver esse vídeo. Ele falou lá, a Luana emitiu as notas fiscais, tudo errado, não sei o que com data, agora foi pra lá, tipo, ele era meio zangão, assim. E aí ela falou assim, daí eu pensei, pronto, né, tô ferrada, amanhã demissão. E daí ela falou assim, tá, mas isso aqui dá pra arrumar? Sim. Vai ser entregue aqui na região, nenhum passou pra fora do estado, não sei o que, vamos arrumar isso aqui. E aí eu falei, e é uma coisa que eu aprendi, foi muito observando a atitude das pessoas. E aquela atitude que ela teve, porque ela poderia ter me chamado pro canto, ter me xingado, coisa e tal. E não, ela foi lá e falou assim, ela nem falou nada, eu vi na atitude dela, ela pensou assim, isso é uma coisa que a gente pode resolver. Tipo, tá, ok, vamos resolver aqui. Não gastar o tempo com coisas que não vão ser resolvidas, vamos só resolver ali, em vez de ficar discutindo. E aí, observando ela, e o que ela falava assim, nós somos humanos, a gente erra. Então, onde tem trabalho humano, pode ocorrer erro. Então, isso me deu muito mais sensibilidade para observar essas coisas. Então, eu já errei, já marquei 2 clientes no mesmo dia pro Douglas. Já aconteceu, essa semana aconteceu, que foi engraçado, que o Ian tinha um cliente marcado e ele mora em outra cidade, ele foi pra casa e quando ele chegou, o cliente chegou aqui e daí a gente, tipo... Daí, olha só, daí ligou, ele veio, então eu consigo ver isso, mas não como uma coisa ruim, mas como, tipo... Claro, a gente sempre, né... Falhas acontecem... Isso. O problema é que tem gente que leva as falhas como uma prática de vida. Não. Assim. Não. Aí, isso sim. Sim, daí, dos casos, pouquíssimos casos que eu tive que sentar e dizer, olha só, presta atenção nesse comportamento, isso não é legal, não, pra te agir assim com o cliente e tal, não sei o quê. Mas foram pouquíssimas vezes e coisas muito pontuais e sempre... e eu entendo também que nunca é por mal. Tipo, a pessoa que faz isso normalmente... aos meus olhos, não é por mal. Foi por um descuido. Foi, tipo, naquele dia a pessoa tava daquele jeito e daí ela agiu assim, daí tu vai e fala, tipo, presta atenção, vamos ficar ligado nisso. E aí eu já vou com a solução. Eu já vou com a solução, digo assim, vamos fazer desse jeito. E daí assim não vai correr risco de acontecer de novo. Então a gente vai se armando pra não cometer tanto erro. Como gerente, também sócio e proprietário e tal, você meio que tem esse compromisso de também motivar as pessoas, ajudar elas a darem o melhor delas mesmas, assim, né? Muito legal isso, muito bacana. E uma vez que a equipe de residentes está formada e você está gerenciando eles, tudo, vocês também têm espaço para guests, recebem guests. Tem alguma coisa que isso vai interessar muito quem é tatuador e está assistindo e quer vir passar um tempo aqui em Porto Alegre e tal, e conhecer o espaço de vocês, tudo. Tem alguma coisa que vocês buscam em guests, ou se vocês têm o espaço, vocês recebem, ou tem algum guest que você dá uma olhada assim e não receberia? Qual seria o critério para não receber? Ou qual seria o critério que vocês certamente avaliam para receber um guest? Guest é uma questão mais complicada. A gente recebe muito pedido, né, de guest, mas tem 2 pontos. Se essa pessoa mora num local distante, ela vai poder entregar e fazer um retoque se tiver necessidade? Como que isso vai ser acordado com o cliente? O cliente está de acordo, que vai ter que esperar e coisa e tal? Porque, por exemplo, o Douglas também faz guest fora, então vai ter uma frequência, por exemplo, ele vai todo ano, 2 vezes no ano para os Estados Unidos, então os clientes já sabem que ele vai retornar. O cara faz uma tatu, dá ruim, vai embora, o problema vem pro estúdio, né? Isso, então esse comprometimento. E o segundo e terceiro, eu diria assim, o segundo é a pessoa tem que se programar para vir, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Douglas, porque eu acho que
que é o que eu acho que se as pessoas fazem ao contrário dá certo também. Por exemplo, eu quero fazer um guest em Portugal, vou dar um exemplo, né? Eu vou começar agora a postar, a marcar as coisas de Portugal. Eu vou conduzir meu trabalho para lá para que ele comece a ser visto lá. E hoje em dia, com a internet, o Instagram, isso é tipo, imagina isso antigamente, não existia essa possibilidade, né? Tá uma mão na roda mesmo. E aí tu começa a colocar a publicação para rodar para lá e tal. Então tu começa a aquecer as pessoas que estão lá para que elas vejam teu trabalho. Pra quando tu lançar a agenda, ter tempo hábil pra tu fechar uma agenda e ir pra lá, tipo, o guest ter esse compromisso para com o estúdio. Então é isso que eu espero do contrário também. Então, às vezes é isso que pode ser um impedimento da gente receber um guest. Ele não ter essa preocupação, porque, por exemplo, hoje a gente trabalha para quem está com a gente. E isso é uma coisa que eu tenho muito clara, assim, ó. Eu sou 100% para quem está dentro do meu estúdio. Legal. Então, tipo assim, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Não importa, não tem dia ruim, não tem se me ligar, se me pedir, tem que gravar não sei o quê. Tipo assim, a pessoa tem tudo de mim. E eu espero que ela dê tudo dela pra mim também. Que pra mim é um modo de dizer, né? Mas isso é uma questão com o guest, né? Ele tem que estar comprometido pra vir pra cá, porque eu não posso dizer, vem que eu vou te dar 1000 clientes, entendeu? Isso falando qualquer estúdio, né? Não é uma coisa assim, tipo, vem a rodo que a gente vai te encher. E depois, por último, é se a gente tem uma conexão com essa pessoa. Então, normalmente o que a gente recebeu já de guest são pessoas que ou a gente, de alguma forma, que nem vocês entraram em contato, a gente começou a acompanhar, e aí existe essa conexão do que tu acredita, do que eu acredito, e aí as coisas... eu acho que o que é que pra acontecer, acontece, né? Claro. Que as pessoas vão se encontrar. Legal. E tu falou um pouco sobre Instagram, e a rede social é muito importante hoje, e tu é a pessoa também que gerencia a rede social do estúdio, né? E vocês têm um engajamento muito legal, assim, tá? Eu vi o desafio pro Dente Tattoo, e aí vocês fazem uns reels até animados às vezes e tal, eu vi o da Copa, né? Ficou muito bacana. Tu que é a pessoa que está por trás dos vídeos, tu que pensa, tu busca inspirações e tal, e se através desses vídeos, até aqueles de humor mesmo, que não são direcionados a promover o trabalho de tatuagem, mas mais trazer uma descontração para o público, se isso já aconteceu, converter cliente. A pessoa viu algo mais piada e tal e virou cliente, ou se isso fica mais para ganhar seguidor ou para tornar o nome da empresa mais conhecida na região e fora também. Eu não sei te dizer se algum converteu em cliente, porque realmente nunca teve de alguém ter dito assim, eu vi um Reels e daí vi. É difícil ter essa métrica. Eu acho que talvez alguns mais explicativos, tipo, como fazer não sei o quê, tipo, como é a primeira tatuagem, o processo. Aí, pra aquela pessoa que tava em dúvida, tava com medo, não sabia, aí ela viu. Entendi. Claramente aquilo ali pode ter convertido. Entendi. Mas os outros não. E antes eu fazia isso muito sozinha, no sentido assim, eu meio que monopolizava né, a produção desse conteúdo. E aí chegou um momento de tanto Douglas falar assim, olha, tu tem que abrir mais para não querer fazer tudo sozinha, para resolver tudo sozinha, né? E com terapia. Aí eu aprendi a delegar e aprendi a ficar mais aberta as outras opções. E assim, os reels mais engraçados que a gente tem, que teve maior repercussão, não foram pensados. Foram coisas que aconteceram. Que legal. Aconteceu ali no estúdio, a gente deu risada e eu pensei assim... Que legal. Vamos fazer um reel disso. E é muito importante também ter a equipe unida, tá todo mundo na vibe e tal, porque tem estúdio que o cara só vai lá, tatua e sai, vai lá, tatua e sai. E aqui a galera convive, né? Eu percebi, a galera chega bem antes do cliente, troca ideia junto e tal, não sei o que, isso é muito legal. Eu já conversei com donos de estúdio que são tatuadores, amava a arte, amava tatuar, e quando abriu um estúdio, o que essa pessoa menos faz é tatuar, porque tem que lidar com burocracia, contabilidade, não sei o que. O quão importante é delegar funções, assim, pra ti. Como que é pesar nessa balança, assim, até onde eu vou abraçar tudo aqui e fazer tudo sozinho, ou até onde, às vezes posso estar gastando e não vai nem sobrar um dinheiro, mas já paga a minha saúde mental, tá ligado? E vale a pena delegar uma função para ter um negócio bem feito. Como que é equilibrar isso? Foi justamente pela saúde mental Massa, legal. que a gente começou a deixar as coisas mais
autogerenciáveis, eu diria assim, né? Então, tanto pela equipe, eu sempre falo assim, eu não preciso me preocupar com a minha equipe, porque isso é uma questão, né? A gente tem que confiar 100% nas pessoas que estão aqui dentro. Então, assim, ó, a gente entrega a chave na mão da pessoa. Show. Entendeu? Não existe um pingo de desconfiança em relação ao tatuador que está com a gente, tatuador, enfim. Desde que a pessoa, né, na sua caminhada demonstre isso. Então, eu não preciso me preocupar com a equipe. Se a gente não estiver aqui, eles vão vir, eles vão atender o cliente. O comprometimento deles acaba com qualquer outro tipo de dúvida que eu possa ter. Então, isso é uma questão que, tipo, foi bem trabalhada sempre, então a gente não precisa se preocupar. Na recepção, foi logo no início do estúdio, assim, que eu percebi que eu não ia dar conta de fazer tudo. E aí eu trouxe a Vitória, que é a minha irmã, pra trabalhar com a gente. Porque daí também tinha essa questão assim, vou contratar alguém, mas eu tenho que contratar alguém que eu confie cegamente. Isso é muito importante. Não existe um fiapo de dúvida em relação àquela pessoa. Com certeza. Então, e também que eu possa treinar ela e ensinar ela e cobrar ela. E eu sou uma pessoa assim que eu nem cobro muito, né? Eu normalmente acabo fazendo, e esse é o meu mal, eu acabo fazendo as coisas e não cobro. Mas de falar assim, faça a coisa desse jeito, faz assim, assim não tá bom, faz de novo, não sei o que e tal. E daí depois, na sequência, veio a empresa de contabilidade. Hoje a gente tem uma empresa que cuida dos anúncios de Instagram e tal. O tráfego também, terceirizado, que legal. Porque eu também fazia, só que daí, quando a gente faz um monte de coisas, as pessoas fazem um monte de coisa e não faz nada, é quase isso, porque daí tu não consegue se dedicar, ou melhor, eu vou dizer assim, talvez aquilo te sugue a energia que tu poderia estar dando em outras coisas. Então eu sempre deixo o meu foco para aquilo que reverbera. Sim. É essa reclamação de tatuadores, igual eu falei, de tatuadores que viraram dono de estúdio e pararam de tatuar porque fica só por conta de dono de estúdio. Então, tipo assim, é muita coisa, né? É a contabilidade, é o tráfego pago, além de tudo isso, tu gerencia aqui, é equipe, é guest, é a tua vida pessoal, tu tem que ter uma alimentação, tu tem que ter, enfim, e tu ainda faz os piercings também, né? Tu vem da área também de estética, essas coisas, tudo. Tu quer fazer tudo, tu vai fazer mal feito, não tem como, não tem como. É legal, vocês prezam pela excelência, né? Muito bom. Tu já estava com o Douglas até mesmo antes dele se tornar um tatuador, né? Vocês são um casal comprometido, já estão há muitos anos juntos e tal. Tu acha que isso, ser da família, literalmente, traz um peso na hora de... Se isso te faz vestir mais a camisa da empresa, ou às vezes ser da família, a pessoa pode ser mais folgada e fazer tudo de qualquer jeito, porque afinal de contas é da família. Um tatuador que tá todo atarefado e ele quer voltar a tatuar e quer delegar a função de gerenciar um espaço que é dele. Quem que ele deve procurar? Que aptidões ele deve procurar numa pessoa para ser o gerente do espaço dele? Um capricorniano ou uma capricorniana que coloca o trabalho na frente de tudo, com certeza. Deve procurar o mapa astral da pessoa. Assim, em vez de currículo, mandem mapa astral pra mim. Exigência ser do signo de Capricórnio. Muito bom. Brincando, mas é verdade, porque... E até isso acaba sendo um defeito, porque por muito tempo, hoje, passado, né, 4 anos, 5 anos, eu olho e vejo que a gente não deveria ter colocado o trabalho na frente de tantas coisas por muito tempo, né? Que as coisas dariam certo mesmo que a gente abrisse uma brechinha para viver a nossa vida pessoal. E aí entra uma questão, né? Chama alguém da família. Eu acho que a questão de ser da família depende da pessoa, né? Porque às vezes se for alguém da família pode ser bom, pode não ser, pode ser alguém estranho, pode, né, não ser tem uma boa. regra, né? Não tem uma regra. Mas, assim, pra mim é primordial, enquanto tatuador, é que a pessoa que esteja contigo, tatuador, tatuadora, a pessoa que divide a vida contigo, ela tem que estar comprometida com a tatuagem tanto quanto tu. Que legal. Por quê? Tatuar consome. Ficar o dia inteiro com o cliente consome. Ter momentos que tu não vai estar criativo consome. Ficar horas e horas ali sentado, sentindo dor na mão. Às vezes para pra comer um pouquinho, às vezes não para. Se tu vai pra convenção, são dias. Tem a questão da autocobrança.
Tem a questão, às vezes, até de questões emocionais, assim, que vão aflorar no meio disso. E se a pessoa que estiver contigo não estiver tão comprometida com... E eu falo com a tatuagem, não é com o relacionamento, é com a tatuagem, isso não vai pra frente. Porque alguém vai quebrar no meio dessa história. Ou vai ser o tatuador, ou... Quebrar, não tô falando financeiramente, quebrar emocionalmente. Sim. Ou vai ser a pessoa da relação. Sim. Porque é extremamente desgastante, e até acho engraçado que às vezes a gente vê anúncio assim, você não precisa aprender a desenhar, não precisa desenhar para tatuar, não sei o quê, venha ser tatuador, ganhe dinheiro, não sei o quê, mas ninguém conta a parte difícil de ser tatuador. Tatuadora, né, é só vivendo pra tu Comece a tatuar sem saber desenhar e fique milionário em 1 mês. É tipo isso, assim. E daí, tipo assim, sim, e depois gasta esse milionário aí com psicóloga, psiquiatra. E olha lá. Tomando remédio. Mas eu acho que a pessoa, eu acho que o principal é isso, a pessoa tem que estar comprometida com a tatuagem. Então, desde o início eu estive comprometida com a tatuagem. Legal. Então, e daí também tem que ter a questão assim, ó, se for a esposa ou o esposo, esse relacionamento é forte o suficiente para passar por tudo isso, e porque sim, vai afetar na vida pessoal. Isso assim, hoje a gente já tem uma regra, por exemplo, a gente não fala do estúdio em casa. Legal. Mas demorou muito. Eventualmente eu falo alguma coisa, mas aí se a gente fala, daí eu falo assim, ó, não vou falar mais disso. Senão acabou a vida pessoal, né? Acabou... porque daí tu começa a botar um limite, assim, de tempo e tal. Então, isso contribuiu bastante, mas isso afeta, sim. Sempre vai afetar a tua vida. E aí, não necessariamente se tu é casado ou não, com, sei lá, com amigos, com qualquer outra coisa, porque a tatuagem, ela consome muito da tua vida. Então, se a pessoa que tá ao redor não estiver de acordo com isso... Então, respondendo de fato a pergunta procure alguém que esteja comprometido com a tatuagem, independente de quem seja essa pessoa. Show. Muito legal. Tipo, a tatuagem tem que vir como prioridade quando se trata de trabalho. E aí o resto tudo vai acontecer de forma natural. Que legal. Lembrou um pouco também que eu conversei, eu sou muito curioso e agora estou gravando a entrevista, mas esse tipo de conversa eu sempre tive minha vida inteira em todas as profissões que eu tive, assim, né? E na época da fotografia, eram 2 sócios, os donos do estúdio, e eles discutiam direto, assim. E aí, uma vez eu fui fazer assistência para um dos sócios num ensaio externo, e fui no carro com ele e fui conversando. Falei, vocês brigam direto e tal, isso não atrapalha a sociedade de vocês e tal. Ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, eu preciso concordar com tudo, ou pelo menos a maioria das coisas importantes, com a minha esposa, que é quem vai andar comigo a vida inteira. O meu sócio, ele só precisa ser bom de trabalho. E o fulano, apesar da gente discordar com política, com futebol, com religião, com não sei o quê, ele é muito bom de trabalho. E a gente trabalha junto e pronto. Eu achei genial aquilo, assim, eu preciso concordar com a minha esposa, que a gente vai caminhar na mesma direção. O meu sócio não, cada um tem a sua vida, tá ligado? Ele só precisa ser bom de trabalho. Aí só tem um dedo que eu sou também a esposa. Mas assim, a gente discorda muito, mas a gente aprendeu a concordar e discordar. E a gente discute muito, mas a gente entende que a gente está discutindo porque a gente tem um propósito, e é o mesmo propósito. E cada um quer que seja melhor do que o outro, entendeu? Que aquilo floresça e seja seguro e seja bom. Então a gente já entendeu que tipo, o Douglas falou assim, a gente briga porque a gente acha que o estúdio é o nosso filho. Cada um quer educar melhor. Claro, legal. A gente já tá indo pra reta final. E aí, lá no comecinho tu falou assim que no começo alvará daqui, não sei o que dali e tal. Que dica tu dá para quem tá querendo abrir um estúdio de tatuagem no Brasil hoje? Porque muito tatuador aluga uma salinha comercial, faz tudo escondidinho, leva tudo de qualquer jeito e tal. Que dica tu dá pra pessoa fazer tudo da maneira mais profissional? O que essa pessoa tem que fazer? Pra quem tá fazendo as coisas de forma, não direi legal, mas assim, sem informal, né? A Receita vai te encontrar. É certo, tá rodando dinheiro na tua conta, uma hora ou outra tu vai ser pego, tu vai ter que declarar aquilo lá. Então, começa certo. É melhor começar tudo certo. É tão simples, tu entra lá, tu mesmo pode fazer teu CNPJ, entra lá, faz o CNPJ, pronto, partiu daí. Aí,
conforme o teu rendimento, tu vai talvez sair do MEI, vai para um simples, e aí tu vai ter que chamar de repente um contador para fazer lá. Normalmente tu vai ter que fazer a declaração de imposto de renda, que graças a Deus com certeza você vai ganhar muito dinheiro tatuando, então daqui a um pouco você vai ter que contratar uma empresa. Show de bola. Né? E aí faz certinho desde o início, CNPJ, alvará, enfim. Faz lá a ficha para receber seu cliente, tenha lá certinho as coisas que você tem que fazer, use os materiais de forma adequada, tenha um comprometimento com biossegurança. Eu sou extremamente chata com isso aqui no estúdio, tipo, eu vou nas bancadas, eu olho e tal, porque se você fizer, quanto menos espaço para erro, melhor vai ser o teu dia a dia. Legal. Então, tu vai ali eliminando todas aquelas coisas. E se eu posso dar uma dica para quem tá começando, comece certo. Comece, assim, ó, se tu começar errado, se a gente tá falando sobre isso, quando a pessoa não consegue cobrar pelo trabalho que ela entrega, normalmente é porque ela começou errado. Entendi. O pessoal tá achando, isso aqui é muito caro, isso aqui não vale Isso, e tal. é que tu começou errado, tu não mostrou para as pessoas o teu valor, tu não se preocupou com o espaço, que esse espaço demonstrasse o quanto tu valoriza. E talvez seja porque a pessoa de fato não valorizava a tatuagem. Então, comece valorizando a tatuagem. E valorize as pessoas que valorizam a tatuagem e que te valorizam. E aí, na sequência disso, se preocupe com o teu ambiente, com a tua apresentação. Não vai trabalhar de qualquer jeito, acordou e vai lá, tipo... Não, tipo assim, tu tem... É como se tu recebesse uma visita todos os dias. E como normalmente, né, tu recebe uma visita, tu quer agradar a pessoa. Então tu vai receber ela bem, tu vai se vestir bem, tu vai atender ela bem, tu vai, tipo, querer ofertar tudo pra ela naquele dia. A mesma coisa com os clientes e no teu estúdio. Então, receba bem, faça as coisas de forma adequada, pague seus impostos e vai dar tudo certo. E tem alguém pra confiar em ti, porque às vezes tu vai se questionar, tu vai achar que talvez teu trabalho não é tão bom, teu estúdio não é tão bom, e aí tu vai precisar de alguém pra dizer assim, sim, eu sou a pessoa aqui no estúdio, eu aponto desse, sim, mas eu não sei se eu consegue sim, tu já fez tal coisa, como é que tu vai conseguir? Sim. Vamos lá. Que legal. Tipo, tem que ter essa coisa de confiar. Eu tava vendo um curso de vendas de um cara que o cara veio da periferia do Rio de Janeiro e... o Flávio Augusto, o cara comprou um time de futebol nos Estados Unidos, o cara é bilionário, assim, muito dinheiro. E aí, em um momento, ele falou assim que é importante, e algumas pessoas fizeram e fazem isso, tu ter alguém do teu lado, pra toda hora que tu ficar pensando assim, eu sou o pica, eu sou o cara, não sei o que lá, a pessoa fala, não, tu não é. Eu sou um bosta, não sei o que lá. Não, tu não é. E te colocar sempre no teu lugar, assim, né? Muito legal isso. Eu espero que essa conversa tenha sido tão rica pra todo mundo, assim, porque enquanto tu ia respondendo, eu já vou tendo vários insights, assim, de coisa que eu vou aplicar lá no meu estúdio em Lisboa e tal. Espero que tenha sido tão rico para as pessoas também. Devia ser vendido esse vídeo que eu vou postar de graça no YouTube. Não, vamos lá, dá um dinheirinho pra ele. Porque foi muito legal. Espero que a galera se inscreva e tal. E quem quiser acompanhar o estúdio, você, o Douglas, fala aí os arrobas, fala qual que é a melhor rede social. Vocês postam mais no Instagram, TikTok, o que é, onde que a galera acha O principal hoje vocês? é o @PrudenteTatu. Então é isso. Muito obrigado por dispor um pouquinho do teu tempo aqui. Uma última pergunta. A galera que é guest quer entrar em contato, entra no Instagram mesmo? Como que faz? Tudo que você quiser falar com a gente, manda lá no @PrudenteTatu, que daí dali a gente vai mandando pros caminhos certos. Demorou. Então, muito obrigado pelo teu tempo, Obrigada. muito obrigado pela essa conversa, foi riquíssimo. Eu espero voltar aqui, espero que Eu espero que as portas vocês sejam voltem. abertas. Valeu. Obrigado. Obrigada. Valeu.